que a gente conhece, normalmente a gente conhece de memória, a gente conhece de cor. João 3,16. Podemos falá-lo juntos? Vamos? 1, 2, 3. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez? Vamos? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que Deus enviou o seu único Filho? Para que todos tenham a vida eterna. Então agora quero lhe fazer um convite. Nós oramos muitas vezes por muitas coisas, principalmente para as coisas da vida como ela é, isso é emprego, enfermidade, alguém da nossa família deixar o vício, entre tantas outras coisas que tem a ver com aqui agora. Mas esse versículo que nós lemos, ou que nós falamos, que nós recitamos, diz que Deus deu o seu único Filho para que ninguém, crendo nele, venha perecer. Então eu quero te convidar, ou de joelho, ou em pé, ou sentado. Eu quero que a gente ore pela nossa vida espiritual. Aquilo que Deus tem para realizar em você e em mim, como homens e mulheres de Deus. O Salmo 139 vai dizer que antes de nós termos forma no ventre da nossa mãe, Deus já tinha traçado os nossos dias. E tudo que Deus faz é bom. E Ele nos criou para a sua glória. Nós cantamos isso aqui. Então eu quero que a gente tenha um momento de oração, para que a nossa vida ela seja vivida para a glória de Deus, não para os nossos próprios benefícios, mas para a glória de Deus, para que a vida espiritual que Deus tem ou espera da gente, ela se realize em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Entenderam? Então vamos orar. Senhor, diante de Ti colocamos tantos projetos nossos, tantos planos nossos, tantos anseios, tantos sonhos, tantos desejos, e quase sempre, ou na maioria das vezes, ou muitas vezes, tem a ver com o nosso eu, tem a ver com o que eu quero, tem a ver com o que eu vou usufruir dessa vida, desse tempo, do dia chamado hoje. E poucas vezes, Senhor Deus, tem a ver com aquilo que o Senhor quer realizar em nós. Poucas vezes tem a ver com vivermos de fato para a glória do Teu nome. Poucas vezes tem a ver com que se cumpra no Teu servo, na Sua serva, a Sua vontade, os Seus propósitos, o Seu desejo. Mas nesse momento nós oramos a Ti te pedindo perdão por todas as vezes que as nossas orações não tiveram a ver com que se cumpra em nós o Teu querer. Perdão, Senhor Deus, pelas vezes que toda a nossa visão, a nossa mente teve a ver com essa terra, o que vamos conquistar aqui. Teve a ver com o ter, não teve a ver com o ser. Mas em nome de Jesus, nessa noite pedimos a Ti, faça-nos homens e mulheres segundo o Seu coração, ó Deus. Que se cumpra em nós o Seu projeto, que se cumpra em nós os Seus planos, que, Senhor Deus, nós sejamos aquilo que um dia o Senhor planejou, aquilo que um dia o Senhor Deus, esperou quando nos criava. Ó Deus da glória, que nós possamos crescer à medida, à estatura de varão, de varoa perfeito, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome. Que em nós, Senhor Deus, o Teu Espírito venha ser, Senhor, tão repleto no nosso ser, a fim de que nossas atitudes, a fim de que nossos pensamentos sejam todos para glorificar o Teu nome. Seja sempre pensando em alcançar o perdido, seja sempre, Senhor Deus, pensando em levar a Tua palavra aos quatro cantos da terra, seja sempre, Senhor, para não sermos mais conduzidos, Senhor Deus, pelos desejos desse mundo, pelas
Deus, seja espiritual. Que a Tua palavra, Senhor, seja a nossa bússola. Que o Teu Espírito seja o nosso guia. E que caminhemos o caminho que o Senhor deseja. Que sejamos as pessoas que o Senhor espera que sejamos. Em nome de Jesus Cristo, muda a nossa maneira de ver a vida. Muda a nossa maneira de vermos a nós mesmos. A fim de podermos dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A fim de podermos dizer que a vida que vivemos, vivemos para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que temos deixado cego espiritualmente, que caia por terra agora. Que tudo aquilo que nós temos colocado no nosso coração e que não é plano do Senhor, que não nos leve a glorificar o Teu nome, a alcançar o perdido, a edificar as vidas que estão ao nosso redor. Senhor Deus, o Senhor tire de nós para vivermos o Teu querer, para sermos homens e mulheres espirituais, para exalarmos o Teu bom perfume por onde o Senhor nos levar. Porque eu tenho certeza que se assim vivermos, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Só chamaremos de bom aquilo que o Senhor chama de bom. Só diremos que é certo aquilo que o Senhor diz que é certo. Só diremos que é valoroso, é glorioso aquilo que a Tua palavra diz que assim é. Não mais com os conceitos desse mundo, mas com os conceitos de uma mulher, de um homem que é cheio do Teu Espírito, que vê a vida com os olhos espirituais. Eu peço, Pai, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, enquanto que vocês vão abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso de número 34, Marcos 8, a partir do Evangelho, a partir do versículo 34, eu quero trazer algumas informações para nós. O João, pregando na quinta-feira, ele falava que a gente está no Setembro Amarelo, né? Onde o tema é o suicídio. E não sei quantos aqui sabem, no mundo, a cada 4 segundos, uma pessoa se suicida. Enquanto eu falava isso, 2 pessoas pelo menos se suicidaram, mundialmente falando. No Brasil, por dia, há uma média de 30 pessoas que morrem através do suicídio, cometendo o suicídio no Brasil. A cada 100 pessoas que morrem no Brasil, uma somente delas conhecem a Cristo. Isto é, no Brasil, diariamente, cerca de 155 mil pessoas morrem sem conhecer a Cristo. E aí você pode dizer, mas pastor, o senhor estava falando de suicídio, e de repente o senhor começa a falar de pessoas que morrem sem conhecer a Cristo. Porque ainda que a dor de perder alguém através do suicídio seja uma dor muito forte para quem a perde, eu, quando eu tinha mais ou menos meus 19 anos, por aí 18 anos, uma pessoa muito próxima a mim, a tia de 2 grandes amigos meus que são irmãos, que me dão aula de parapente, são amigos que eu conheço desde muito novo. A filha dela, prima desses 2 amigos, tinha 11 anos e a sua mãe trabalhava à noite e ela tinha pedido à mãe para poder ir com 11 anos
para uma festa aí da noite. E com 11 anos a sua mãe obviamente falou que não. E isso eu estou falando de coisa mais ou menos de 30 anos atrás. E quando a sua mãe falou que não e foi trabalhar, quando voltou, encontrou a sua filha morta porque havia tomado chumbinho. E a gente que era muito próximo viu todo o sofrimento. Sofrimento hoje que depois desses anos todos ainda trazem, ainda vem a lembrança de maneira forte e trazem tristezas tremendas. É óbvio que saber que alguém que se suicidou é algo muito forte, principalmente para quem é da família. E eu preciso abrir um parênteses para explicar algo para vocês como pastor. Há uma máxima de que quando um cristão se suicida, ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. Amém? Não é amém não, amado. Onde está escrito isso? De onde isso foi tirado? Qual é a parte da Bíblia que ensina isso? E vou explicar para vocês quando isso nasceu. A gente poderia pegar um pouco lá mais ou menos da época de Cristo, ou voltar um pouquinho, e a gente vai ver que ali começa um pouco a falar sobre o suicídio, historicamente falando. Mas ela nunca teve um cunho religioso, nunca se disse, olha, o suicida não herdará o reino dos céus, nunca foi dito isso. E o tempo passando, inclusive historicamente, como Massada, como na época do Império Romano, há grupos que suicidaram e não tinha nada a ver com fé, tinha a ver que eles eram tão oprimidos pelo império que os dominava, que eles chegavam a dizer, é melhor eu morrer do que viver na opressão desse povo. E eles tiravam a vida. Só o que acontece, muito diferente da nossa realidade, mais ou menos entrando na Idade Média. A Idade Média começa no quarto século. Quando alguém de uma família, principalmente homem, ele se suicidava, ele dava um prejuízo enorme para a sua família e para a sociedade. Porque hoje a gente tem muito serviço como agora, né? O home office, você trabalha dentro de casa. Mas nessa época era no braço, era tudo braçal. Então se as pessoas se suicidassem, elas estavam prejudicando a sua família, principalmente homens, e até hoje, o maior número de pessoas que se suicidam são do sexo masculino, até o dia chamado hoje, principalmente no Brasil entre 19 e 25 anos de idade. E essas pessoas suicidavam e deixavam a sociedade com um buraco, com um vazio, porque faltava mão de obra, como também faltava quem sustentasse a família, porque a família sempre foi patriarcal, era o homem que era o responsável por aquilo. Então o que a Igreja Católica fez? E até hoje a gente faz isso. A maior tática que a igreja, e quando eu digo igreja, eu estou falando evangélica, católica, a igreja como um todo, o que ela faz? Quando ela quer fazer que algo se cumpra de verdade num lugar, principalmente se for de cunho religioso, ela fala o seguinte: se você não fizer, você vai para o inferno. Um exemplo, vou voltar para falar do suicídio. Por que na igreja católica, quem que foi católico de berço? Ninguém nunca foi? Que na igreja católica dizia o seguinte: se a criança não se batizar, ela pode morrer pagando. Onde tem esse negócio na Bíblia? Em lugar nenhum. Por que se dizia isso? O Walter mora lá longe pra caramba dessa do castelo, onde ficava o rei, da igreja, do monastério, onde ficava o papa, que a igreja católica era que dominava, ou ficasse o arcebispo, o que fosse. E naquela época o imposto era pago pelo número de pessoas. E aí o Walter já não tinha mais condições de pagar impostos. Então nasceu lá o filhinho ou a filhinha de Walter. O que ele fazia? Ele escondia, não comunicava ao Império Romano, não comunicava à igreja que ele havia tido um filho ou uma filha, senão era mais o imposto que ele teria
que pagar. E aí, quando isso começou a se descobrir, o que a Igreja Católica, junto com o Império, fez? Se você não batizar o seu filho, ele vai morrer pagão, então ele ou vai para o purgatório ou vai direto para o inferno. E aí, Walter, que não tinha a Bíblia na sua mão para ler, o que ele fazia? Vim aqui batizar o meu filho. E aí o que o Império fazia? Já sei que tem mais um dinheirinho para receber lá na família do Walter. Até aqui, amém, amados? Estão me entendendo? E quando chegou nessa parte do suicídio, foi mais ou menos isso. A Igreja Católica começou a dizer, na época, a Igreja Católica, o Império Romano, né, isso é história, não tem a ver com ser evangélico, não, isso é história. Ela, juntamente com o Império, ela começou a dizer isso, a dizer que quem se suicidasse iria para o inferno. Hoje a gente crente faz um montão de coisa parecida. Se você não fizer isso, não vai receber a bênção. Se você fizer ouvir tal coisa, você vai para o inferno. A gente faz um montão de coisas. Se você não fizer isso, você não vai receber a sua bênção. A gente inventa um monte de coisa que não é bíblica, mas quando você coloca uma condenação em cima disso, o povo sem conhecimento, o que faz? É verdade, é isso mesmo. Não vou fazer, ou vou passar a fazer porque eu não quero ir para o inferno. Dito isso, não é bíblico essa história de que quem suicida não vai para o inferno. Só Deus esquadrinha os rins e sonda os corações. Só Deus tem poder para dizer quem está salvo e quem não está. Por isso, naquele grande dia, como eu pregando isso no tempo aí atrás, teremos muitas surpresas, e a Bíblia fala sobre isso. Muita gente que a gente acha que vai dar, não vai dar. E vai ter uma hora que tu vai olhar para o lado e falar, você aqui? E a Bíblia fala que até as prostitutas, elas precederiam aos publicanos da época, aos cobradores de impostos. É claro que eu estou falando que uma prostituta que não se converteu não vá, mas na hora H, no último dia, e eu quando falava, eu dei o exemplo do ladrão da cruz. A gente só sabe que o ladrão da cruz se converteu porque está escrito. Do contrário, todos estariam dizendo o quê? Foi para o inferno, porque você não estava lá ouvindo a conversa dele e de Jesus Cristo. Então, dito isso, eu quero dizer o seguinte, que é muito ruim para quem perde alguém por causa do suicídio. Todavia, amado, Deus não nos criou só para esta vida. Como é o mês do Setembro Amarelo para falar de suicídio, eu quero falar de um outro suicídio. Eu quero falar do suicídio da alma. E a gente vai ler isso aqui em Marcos 8, a partir do versículo 34 até o versículo 38. Podemos ler, amados? Amém? Diz assim: então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitar o homem ganhar o mundo todo e perder o quê? A sua alma. Qualquer que nesta geração, ou que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer nesta geração adúltera e pecaminosa, que se envergonhe de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Para mim esse é o pior suicídio. É o suicídio de perder a própria alma. E talvez na tua cabeça tu diga, mas peraí, pastor, não estou conseguindo encaixar suicídio e perder a sua alma. Se tu estudares o texto de Marcos 8 com carinho, com zelo, tanto ele, mas principalmente começando no capítulo 7, você vai entender que o que Jesus está aqui falando e para quem ele está falando para os religiosos, principalmente os religiosos
que estão ficando ricos, que estão ficando gananciosos. E ele vai nessa caminhada de falar para quem conhece de Deus, porém deixou de olhar para Deus como primazia, como está em Mateus 6:33, e a gente orava falando aqui: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente perde esse foco e começa a ter um outro foco que não seja o de buscar a Deus em primeiro lugar, ele está falando que a gente está perdendo a alma. Você tem consciência do que era a vida eterna, todavia está optando por perder a sua alma. Tanto é que no versículo 34, quando a gente começa a ler aí, ele vai falar o seguinte: todos os dias nós devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Mas então o que é isso? O que é negar a nós mesmos? Tomar a cruz e segui-lo. Hoje eu e o irmão Gerardo fomos fazer 2 visitas levando o ceia, e eu inclusive usei essa passagem no momento de uma das visitas que nós fizemos. O grande problema, ou a grande dificuldade que a gente tem para entender o que eu orei no começo: eu e você fomos criados para viver um projeto de Deus, para viver para a glória de Deus. Todavia, desde o jardim do Éden, há um desejo nosso de fazer as nossas escolhas independentemente da vontade de Deus. Vou dar um exemplo, começando no jardim do Éden. Estão lá 2. Quais os 2 que estão? Adão e Eva. Foram criados de qualquer jeito? Não. Está lá escrito: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí tem um projeto, Ana, de vida para eles. Qual o projeto de vida? Vocês vão viver na minha presença. Eu vou aparecer para vocês todo final do dia. A gente vai bater um papo legal, vai tomar um cafezinho, um chazinho. Está escrito lá que todos os dias, no final do dia, o Senhor aparecia para conversar com eles. E o Senhor tinha dito: vocês podem comer de todos os frutos, menos daquele que está ali do meio. Daquele vocês não podem. Presta atenção, pode comer de todos, mas tem um que não pode. Todos não eram suficientes, não dava. Todos aqueles não davam. Tinha que ter aquele que era proibido, que Deus tinha dito: não coma. E eles, em vez de negarem a si mesmos, eles preferiram fazer com que o seu eu prevalecesse, e foram e comeram do fruto que não podia comer. Nós conhecemos todo o restante da história. Quando a gente vai pegar o Senhor falando para Moisés e para lá o povo, ele vai falar: olha, ande na minha presença, guarde a minha palavra no teu coração. Ele vai dizer para Josué: não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai dizer em Deuteronômio: olha, eu coloquei minha lei patente aos seus olhos, e coloco diante de você a vida e a morte, e escolha, pois, a vida para que viva. Mas se tu vai ver a trajetória do homem desde a criação ao momento que o homem fala: não, eu quero que prevaleça a minha vontade, eu quero seguir os meus desejos. E aí, se a gente for para Provérbios vai dizer: há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. E a gente vai ver todo o tempo Deus se apresentando, resgatando, libertando, ensinando, livrando e falando: viva para mim, deixa eu ser o teu Deus, deixa eu te guiar, viva dentro da minha vontade. Eu tenho um projeto para vocês que são maiores que os seus projetos, eu tenho planos que são maiores que os seus planos, eu tenho sonhos que são maiores que os teus sonhos. Viva na minha presença. Mas quase sempre o homem quer escolher os seus próprios planos, os seus próprios caminhos, e na busca de ganhar o mundo todo, de viver somente o que ele deseja, ele vai perdendo a sua alma, ele vai cometendo um suicídio espiritual.
tendo diante dele aquilo que liberta, tendo diante dele a vontade de Deus, tendo diante dele a palavra de Deus. Por favor, amados, entendam o que eu vou dizer. Não estou de maneira nenhuma, em nome de Jesus, falando contra trabalho. Trabalho é bom, principalmente quando a gente escuta aquele barulhinho entrando lá na conta. Trabalho é bom. Mas você pode reparar os esforços intermináveis que todos nós, fazemos para poder ganhar o pão de cada dia. Acordamos cedo, às vezes de madrugada, e chegamos em casa quase de madrugada. Vamos trabalhar passando mal, vamos trabalhar com febre, né? Às vezes eu vou falar com o Ney fala: pastor, estou indo para tal lugar e vou pintar não sei o que, estou indo para tal lugar, vou ajudar a minha tia, não sei o que. Está sempre, graças a Deus, né? Um homem ativo, sempre trabalhando, mas a gente faz esforços, né? Tremendo para trabalhar. Às vezes é carro, vem para cá, né? Nem barro, nem tijolo de manhã, acabou de sair do serviço, né? O corpo está aqui, ele está lutando para a mente estar também, né, Zé? Não, ela tem que estar, fica aqui, mente comigo, mas o Morfeu querendo dominar, ali Zé Carlos fala: não, vou ficar acordado. São esforços que fazemos muitas das vezes para ganhar o dinheiro. Minha pergunta é: quantos esforços você faz para orar? Quantos esforços você faz para ler a palavra e examiná-la? Quantos esforços você faz para todos os dias querer ser um homem e uma mulher que tenha o caráter de Jesus, que seja semelhante a Jesus, que ame como Jesus, que perdoe como Jesus, que olhe ao próximo como Jesus olha, que olhe a vida como Jesus vê? Quantas das vezes nós nos esforçamos para isso? Porque a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. Porfiai por entrar pela porta estreita. Mateus 7. Porfiai quer dizer lute. E a gente tem o conhecimento disso tudo. Alguma coisa que eu falei aqui, algum versículo bíblico que eu falei, vocês não conhecem? Todos nós conhecemos, nada de novidade. Todavia, tendo conhecimento, isto é, tendo a vida eterna, tendo a vida em abundância, muitas das vezes a gente vive se suicidando espiritualmente, causando suicídio da alma. Essa passagem que nós lemos, se você pegar um pouquinho antes, está o cara lá dizendo: olha só, minha colheita está boa demais, Jorge, os meus celeiros não comportam mais, tenho que criar mais, construir mais celeiros para poder colocar ali dentro. E aí Jesus fala: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, porque tu tens guardado, para quem ficará? E como tu vais se apresentar diante de Deus, porque tu conhecendo a verdade, preferiu a morte. Mentira, você conhecendo a vida, você preferiu a morte. Quantos de nós, com tanto tempo na igreja, tanto tempo no Evangelho, escutamos palavra de vida, escutamos o que a Bíblia diz, vem um, vem outro aqui, ensina, instrui, a gente às vezes dá até um glória, às vezes a gente fala até aleluia, a gente até sai falando: poxa, que momento gostoso, que escola dominical bacana, que culto glorioso. Mas passa 1, 2 dias, a gente não está lembrando a nós mesmos, a gente está preferindo viver como nos dá, me perdoa a expressão, como nos dá na telha, e cometendo suicídios espirituais. Por isso que Jesus está dizendo: tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz, porque só assim você não vai perder a sua alma, só assim você não vai cometer suicídio. E meu Deus, como dói! Como dói! A gente às vezes fica preocupado com essa condenação que eu expliquei, que nasceu na Idade Média, que os suicidas não herdarão o reino dos céus, que, repito, não é bíblico. Mas a gente conhece um montão de gente, e às vezes somos nós mesmos, que estamos cometendo suicídios espirituais. E quando os olhos se fecharem de vez aqui, o Senhor vai dizer: não vos conheço, porque já morremos. A
achando que estamos vivos. Eu vou dar alguns exemplos, quando Jesus vai falar com os fariseus. Quais expressões bonitas que Jesus usa para os fariseus? Com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim. São como sepulcros caiados, bonitão por fora, mas podre por dentro. Tem aparência de vida. Quando olha, fala, não, está rico. Quando olha, fala, não, é pastor. Quando olha, fala, não, ele tem uma postura bacana. Ele fala bem. Mas por dentro, já se suicidou espiritualmente. Já perdeu a sua própria alma. E sai por aí como um zumbi, achando que está vivo. Fala, anda, respira, mas já se suicidou há muito tempo. E em nome de Jesus Cristo eu venho aqui hoje para falar para você: tenha vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Tenha vida e vida eterna, em nome de Jesus. Que não sejam só aparências, que não seja aquele que faz todo o tratamento para a saúde, que tem que fazer, que não seja aquele que cuida do corpo nas academias, nos treinamentos. Isso é bom pra caramba, a beça, faça para ter vida longínqua. Todavia, não adianta nada disso se aqui dentro você está se suicidando todos os dias, porque não quer negar a si mesmo. Não quer chamar Jesus de Senhor, e Senhor no sentido daquele que ordena e eu obedeço. Ele manda e eu cumpro. Amém, amados? Amém. Suicídios. Muita gente usando o nome de Deus e morrendo, se matando usando o nome de Deus, porque usa o nome de Deus para poder prevalecer-se sobre outros. Usa o nome de Deus para enriquecer. Usa o nome de Deus para falar coisas que Deus nunca mandou dizer, mas porque falou no nome de Deus, acha que tem que ser e sabe que está errado. Meu Deus, a história de Balaão, como ela é clara. Todos conhecem a história de Balaão? Não era para profetizar, não vai, Balaão. Mas veio um montão de moeda de ouro. Deve ter falado: meu Deus, o Senhor é bom demais, me mandou esse montão de moeda de ouro. Se bobear, ele falou em mistério tudo, João, terra. E está Deus falando: não dá para amaldiçoar quem eu abençoei. Balaão não tenta, Balaão. E o pessoal olha para ele e fala que ele é profeta. Fala para ele, olha para ele e fala que ele é homem de Deus. Toda uma aparência de vida, toda uma aparência de homem de Deus aos olhos dos outros. Mas Deus sabia que ele estava se pegando uma chave, colocando no pescoço, pegando uma faca, enfiando no coração, porque ele estava se suicidando, estava perdendo a sua alma. Eu já falei aqui há pouco tempo. John Wesley, que foi um dos maiores, historicamente, os maiores homens que pregou, que enfatizou na vida de santidade. Joelis falava: olha, você pode ser fiel ao dízimo, e em todas as reuniões, em todos os cultos, pode orar, e ainda assim não ter nascido de novo. É toda uma aparência, mas a alma já morreu. E esse suicídio é muito mais sério do que o suicídio daquele que tirou a sua vida. E quem sabe, que só Deus sabe, estava em Cristo. No ano passado, no ano retrasado, um pastor de 30 anos da Califórnia, de uma igreja lotada, não lembro quantos mil membros, tinha em sua igreja no centro da Califórnia 3 filhos, uma família linda, aquela família de Margarida. Você conhece essa história? A família aquela hoje não tem, né? Mas o pessoal da época de Cris, né? Via aquele comercial da família de Margarida, aquela família lindona. Ele se suicidou. E já vinham acontecendo alguns suicídios. E foi um baque muito grande, porque ele não era
um alguém qualquer, alguém que tinha uma igreja, alguém qualquer, por favor, me entenda, não menosprezando os outros, está falando do contexto social. Ele tinha uma igreja na Califórnia, com alguns 1000 membros, 30 anos, cuidava de jovens e suicidou. Ele já tinha tentado se suicidar outras vezes. E a esposa dele falou: olha, há tantos anos ele sofria com depressão. Ele já tinha tentado se suicidar outras vezes. E ele aconselhava, fazia textos e vídeos para poder ajudar as pessoas que viviam em depressão. Mas ele não aguentou. E aí aqueles que são mais crentes, né, do que os outros, vão falar assim: é porque faltava Jesus nele. Aí eu vou falar aqui: quem tem dor de cabeça? Quem já teve dor de cabeça alguma vez na vida? Quem já teve dor de dente? Quem já ficou gripado? E você era cristão? Então Jesus não estava na tua vida. Porque se a gente pode ter dor de cabeça, dor de dente, pode dar topada, a unha pode cravar, né, pode ficar gripado, mas não pode ter depressão, porque depressão falta a Deus, tem alguma coisa de errado. Eu vou te falar alguma coisa: eu nunca vi um poste ficar doente. Doença só dá em ser vivo. Nenhum poste fica doente. Estou dizendo isso para dizer que a Bíblia nunca disse que a gente não teria enfermidades. A promessa do Senhor é que Ele estará conosco todos os dias. Mas a depressão, dependendo do nível dela, não sei se alguém aqui já teve ou sofre de depressão, tem um nível da depressão que você acordar ou dormir dói a alma. Isso não sou eu que estou falando, isso é psicanálise. Mesmo dormindo, a pessoa sente dor na alma. E o que ela quer é não mais sentir dor, que ela não quer é não mais sofrer. Só que a gente criou essa doideira de que se suicidou, então depressão não pode dar em crente, né? E aí a gente começa a deturpar, a colocar na conta da Bíblia coisa que ela nunca disse. E a esposa falou, a esposa desse pastor: eu sei que o meu marido era homem de Deus, eu convivi com ele, eu sei do testemunho dele, eu sei da vida de oração dele, eu sei do trabalho dele, e sei que eu vou criar meus filhos para um dia o encontrarmos na glória. Estou querendo que tu entendas que suicídio sempre é uma dor muito forte, mas o suicídio da alma não dá mais para você dizer: eu vou te encontrar na glória. Não tem como. E a gente, por querer viver a vida do nosso próprio olhar, da nossa própria maneira, e não do olhar de Deus, não da maneira de Deus, não da maneira bíblica, a gente está se suicidando. E hoje a nossa geração, independente da idade, o tempo que nós estamos vivendo, nada move mais a sociedade do que dinheiro. Nada move mais a sociedade do que fama. Nada move mais a sociedade, falando agora da parte da internet, do que os likes que a gente quer ter, as curtidas que a gente tem que ter. Dizem que a nossa vida é avaliada por esse sucesso que a gente alcançou. Eu quero te dizer que nesse momento, na Turquia, tem um cristão, quero falar de um, quero falar de todos, chamado Jorge Luiz, que deixou toda a sua família e foi para a Turquia. A última notícia que eu tive sobre ele, que ele não via os seus pais, os seus familiares, há pelo menos 14 anos. E ele não sabia se conseguiria mais viver com a perseguição que estava sobre ele, por ele pregar o Evangelho. Com raríssimas exceções, esse homem nunca vai ser mais lembrado pela história, a não ser que alguém vai escrever o acontecimento missionário na Turquia e escreva sobre ele. Do contrário, ninguém vai saber. Socialmente falando, ele não alcançou nada. Mas, meu amado,
quando a gente vai olhar lá em Hebreus 11, onde dizer que o justo viverá pela fé, vai estar escrito assim: homens dos quais a terra não era digna de Deus. Vou tirar dele e vamos para a Bíblia. Qual foi o sucesso de João Batista? Diz para mim, por favor, qual foi o sucesso de João Batista? Morreu, alguns dizem 32, outros dizem 33 anos. Não tinha nem casa direito para ficar, porque estava sempre de lugar a lugar, principalmente no deserto pregando. Já falei isso aqui outras vezes. Se vestia igual um doidão, não se vestiam como o povo daquela época se vestia. Perdeu a sua cabeça e foi literalmente colocada numa bandeja. Mas eu fico imaginando, irmãos, Jesus e nosso Deus Pai, o Espírito Santo olhando para a vida de João, esse mesmo João que Jesus tinha dito que de mulher nenhuma nasceu alguém semelhante a João Batista. Eu fico imaginando João Batista entrando na glória, e os anjos cantando num lindo coral, e o Senhor falando: venha ao bendito do meu Pai, João Batista, possuí por herança tudo que eu tenho preparado para ti, desde antes da fundação dos céus. Ainda que a terra não te conheça, o céu te conhece, os anjos sabem quem você é. Mas a gente está igual aqui em Marcos 8. A gente quer encher celeiro, a gente quer ficar rico, a gente quer fama, a gente quer poder. Está perdendo a alma. Vocês sabem que missão é minha paixão. E uma família, eu acho que no começo, quando eu cheguei nessa igreja, eu contei essa história. Uma família missionária da Igreja Batista foi lá para os recônditos, eu não lembro mais o lugar, da floresta amazônica, pregar para os ribeirinhas. Quem não veio na escola dominical, hoje eu falei, Deus, sobre o número de ribeirinhas que ainda não são alcançados pelo Evangelho, dos quilombolas, né? De manhã eu falei sobre isso. E essa família foi para pregar para um povo de ribeirinhas. E passaram-se os anos, e a maioria das igrejas tem esse costume, né, do relatório, tem que levar o relatório para saber como é que está, o que está acontecendo. Só que a viagem até onde chegava, alguém pudesse chegar de carro, e depois tinha que pegar o barco para chegar próximo da onde eles estavam, eram 2 dias e meio de viagem. Depois era mais quase 2 dias caminhando. E aí um dia, que eu relato, como alguém nesse lugar vai mandar relatório? Não tem. Passado anos, a igreja escolhe um obreiro e fala para esse obreiro: vai lá visitá-los e descobrir o que está acontecendo com eles. E o obreiro foi. Quando chegou lá, o obreiro conversando com eles, perguntando a experiência, chegam os filhos dele vindo do meio da aldeia. E aí ele vê que eles tinham idade de estar na escola, sendo alfabetizado, aprendendo. E aí esse obreiro fala: mas Senhor, até quando o Senhor vai ficar aqui, irmão? Eles: se Deus quiser, a minha vida toda. E aí o obreiro: mas os teus filhos estão perdendo a oportunidade de serem alfabetizados, de aprenderem, de estudar. E esse pai da família, esse missionário, virou para o obreiro e falou: o senhor está equivocado. Meus filhos não estão perdendo nada. Meus filhos estão aprendendo do que é mais glorioso nessa vida. Eles cresceram, estão crescendo, aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas e a pregar o Evangelho para o perdido. E essa é a maior escola onde eu posso colocar os meus filhos. E o rapaz que escreveu isso, que está no livro, que eu não lembro o nome do livro, ele fala que só essa fala desse homem o fez voltar totalmente transformado para a sua igreja. Porque nós perdemos a noção do que é reino, do que é ter uma vida em Cristo. E por isso a gente não consegue ou tem dificuldade de negar a nós mesmos, de nos negarmos para que Deus vive em nós. E de maneira rápida, eu vou terminar dizendo o que essa passagem quer dizer sobre negar a nós mesmos e tomar a cruz.
né? A Vitória quer estar. Há quantos anos, Vitória? Velha pra caramba, né? A Vitória está com 19 anos. Nesses 19 anos dela, ela aprendeu muitas coisas que a sociedade colocou para ela. A Rebeca aprendeu muitas coisas que a sociedade colocou, que a escola colocou, que os amigos colocaram, e até mesmo os pais colocaram, os familiares colocaram. E dentro de tudo isso que colocaram, começaram a falar para ela: olha, você tem que estudar para conquistar isso, você tem que crescer para ter isso, você tem que se aprimorar para conseguir alcançar isso, você tem que fazer um curso tal para chegar a tal lugar. E por favor, um parente, não estou dizendo que isso é errado, eu quero apenas colocar tudo na balança espiritual. E nessa busca de ter tudo isso, pode um dia chegar Deus e falar o seguinte: quem já viu o filme Carruagem de Fogo? Só 3 pessoas? 2? É onde o cristão fala: olha, eu sei que o Senhor me chamou para a missão, mas Ele também me chamou para correr. E ele faz a sua última competição como uma Olimpíada, sabendo que ele era o fera. Depois ele abandona tudo e vai para a África para poder cumprir o ID do Senhor. A minha esposa estudou com um rapaz, que se eu estiver errado tu me corrige, que eu não sei quem aqui já ouviu falar da ABU, qual é mesmo? Aliança Bíblica Universitária, que tem, né, nas universidades. Ele é o encontro dos cristãos. Ele se converteu naquele lugar, de uma família endinheirada. Ele abriu mão de se converter na Rural, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a ABU. E ele chegou a se formar, né? A Leila chegou a se formar? Se formou, acabou de se formar, foi para a África fazer missão. Aí falou: tudo bom, vai para a Rural. Passou, entrou mais na Rural, se converteu lá, se formou, com o canudo na mão, falou: agora eu vou para a missão. E já voltou, mas foi para a África. A Alessandra está falando que depois ele foi para outros países fazer missão. Então não estou falando que não é para estudar, não é isso. Mas eu estou falando que no meio disso tudo que foi colocado, ensinado, instruído, vem Deus e fala: olha, eu quero que a partir de agora tu mude sua vida, porque eu tenho outro propósito, eu tenho outro chamado, eu tenho outro projeto totalmente diferente do que você tem, do que te ensinaram, do que da faculdade que te colocaram. E aí você vai falar: será que eu consigo realmente fazer isso? Será que eu realmente quero isso? E o negar-se a si mesmo é a gente olhar para Cristo e ver tudo que tem em nós e não tem em Cristo. Eu preciso tirar, nós precisamos tirar em nós a vaidade, a mesquinhez, a divisão, o ódio, a amargura, a fofoca, a inveja. Se eu falar a lista é grande, eu olho para Cristo, Ele não tem, então eu também não posso ter. Eu olho para Cristo, Ele vive para o Pai, então eu tenho que viver para a glória do Pai. O que é tomar a cruz? É pegar tudo isso que há em Cristo e em mim não há. Eu tenho que colocar. Eu tenho que colocar a misericórdia. Eu tenho que colocar o amor. Eu tenho que colocar o perdão. Eu tenho que colocar a compaixão. Eu tenho que fazer com que a minha vida abençoe a vida de todos aqueles que estão ao meu redor, inclusive daqueles que me maldizem. Por isso que ele vai dizer: orai pelos que vos perseguem, bem dizer a quem vos maldiz. Eu vou negando em todas as áreas e vou tomando minha cruz por aqui, ainda que o mundo me dê uma direção, ainda que a minha vida fale que eu tenho que ter um certo comportamento, mas vem o Senhor e diz: não é dessa maneira, e eu vou dizer: Senhor, eu quero viver para a glória do teu nome. Porque do contrário, se a gente não negar, se nós não nos negarmos todos os dias, tomarmos a cruz, nós vamos ter cara de crente, jeito de crente, comunidade de crente, vamos orar iguais a crente, mas ainda assim estamos nos suicidando. Eu gosto muito da história de Judas, ainda que ela não tenha um final que eu gostaria que tivesse. Quando Jesus envia os 70,
Judas está junto. Quando Jesus chama os 12, Judas está junto. Quando Jesus faz todos os seus sermões, Judas está junto. Quando o Senhor Jesus está na ceia, Judas está junto. Quando ele comete suicídio físico, é porque ele já tinha se suicidado na alma há muito tempo. Estava ali de frente para a vida, mas preferiu a morte. No caso dele, morreu 2 vezes. Ah, pastor, o senhor está afirmando que ele foi para o inferno? Eu não sei como foi o último respiro dele, mas no que a gente lê, a conclusão é essa. Mas conclusão, não é nenhuma afirmação, mas tudo indica que sim, porque a alma dele já havia morrido, a ponto dele trair o Salvador, a ponto dele trair aquele que é vida e vida em abundância, a ponto dele trair aquele que morreu a nossa morte para que nós vivamos a vida dele. Então, em nome de Jesus, abra comigo no livro de Tessalonicenses. Eu quero que a gente leia junto. Eu não vou gastar mais de 4 minutos, assim eu pretendo isso, porque a gente só vai ler e depois a gente vai encerrar. No máximo eu vou falar só de um pontinho. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. É algo mútuo. É um ao outro, uns aos outros. Como de fato vocês estão fazendo. No caso aqui, Paulo está falando que Tessalonicenses, o povo de Tessalônica vivia assim. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Aqui de certa maneira ele está falando dos pastores, dos presbíteros, mas não é isso que eu quero falar. Vivam em paz uns com os outros. Aí, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, aqueles que se dizem cristãos e não fazem nada como se cristão fosse. Os ociosos, numa linguagem bem popular, os preguiçosos, né? Aquele desenho do manda-chuva, que é da época da Ruth, né? Não sei quem lembra aí, né? Não trabalhava, não fazia nada, mas adorava se dar bem, comer bem, engordar, né? O Garfield da vida aí, talvez um desenho mais novo, né? Os ociosos têm uma passagem, tem um post, uma fala que eu acho muito forte, uma fala do Charles Spurgeon, que ele fala o seguinte: aquele que é ocioso na obra do Senhor é ativo na obra do diabo. Não é fala minha, tá? É de Charles Spurgeon. E aí ele vai falar que não devemos ser ociosos, não devemos ser alguém que não trabalhe para o Senhor, que não viva na obra do Senhor, que não pregue o Evangelho, que não exorte o outro. É isso que ele está falando. Aí, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Olha o comportamento de alguém que não quer perder a sua alma, mas que vive como realmente quem tem a vida eterna, a vida em abundância, que não está cometendo suicídio espiritual. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. O que ele está falando? Se você não vive dessa maneira, você está cometendo um suicídio espiritual, você está perdendo a sua alma, você está apagando o espírito.
Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível. Vou repetir: que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam considerados irrepreensíveis, que haja vida em nome de Jesus, até a vinda, e sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está falando? Que se isso não acontecer na vida do Senhor Jesus, você vai ser olhado, eu vou ser olhado como alguém que já se suicidou espiritualmente há muito tempo. E aí, mais um versículozinho só, 2 Timóteo 4,16. Eu vou ler, 1 Timóteo 4,16. Eu vou ler em 3 versões. Primeiro na NVI, de 1 Timóteo 4,16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Agora, na NVT, nova versão transformada. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Agora, na nova versão Almeida atualizada, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo isso, fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que os ouvem. Amados, fique atento para aqueles que dão um grito pedindo socorro emocionalmente. Normalmente, o suicida ou alguém que tem inclinação para o suicídio, ele dá um aviso, ele dá sinais, a não ser aquele que de uma hora para outra resolveu, agora vou acabar com a minha vida. Mas quando é um processo, depressão ou ansiedade ou algo do gênero, essas pessoas elas vão dando sinais, ou elas ficam isoladas, ou elas ficam muito amarguradas, elas perdem o prazer e a alegria da vida. Fique atento, e como está escrito em Tessalonicenses, ajude, exorte, ore, anime essa pessoa, fortaleça, chegue próximo dela, em nome de Jesus, seja um instrumento de vida para essas pessoas. Mas também fique atento para aqueles que estão cometendo suicídios da alma, suicídios espirituais, que como tem aquele comercial da época da Sol, né? Como é que é? Esqueci o nome, parece ser, mas não é, não é? Esse negócio agora me deu branco. Denorex, parece ser pessoas que estão indo para o caminho da morte espiritual. E você tem que ser o instrumento de Deus, como está escrito aqui, continuamente. Exorte, ensine, advirta, ore continuamente. Faça essa pessoa compreender que ela está se suicidando e ela precisa voltar para aquele que é vida e vida em abundância. Porque o Senhor Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar vida eterna. Ele veio para nos salvar, nos livrar de todo e qualquer tipo de morte. A morte eterna e também essa morte quando você desiste de viver a vida que Deus te deu. A gente não sabe o dia do limite, né? A gente não sabe, como diz meu sogro, quando a senha ela vai tocar. Mas tem uma senha, que é Deus quem sabe. Então não se precipite para ela. Não tenha pressa de ir até ela. E se você vê que tem alguém querendo passar à frente, seja instrumento de Deus para resgatar, para promover vida nela. Amém, amados?
Consegui alcançar vocês em nome de Jesus, amado? Deu para entender? Então não se suicide, nem fisicamente, nem na alma, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero te dar 1 minuto para tu orares por você e por alguém que você sabe que está inclinado no suicídio, que seja da alma ou que seja suicídio mesmo, de perder essa vida, de tirar a própria vida. Ore ao Senhor, pede essa graça de Deus, peça o socorro do Senhor, peça a Deus que, se possível for, Ele te use como instrumento para resgatar essa vida, para livrá-la de todo tipo de morte, em nome de Jesus. Clame o céu, rasgue o céu. A nossa juventude, há anos que vem tirando a sua própria vida, e a pandemia agravou isso de maneira tremenda. E a maioria dos jovens pós-pandemia que se suicidam são de classes média alta, pessoas que viviam do oba-oba, das noitadas. Isso foi tirado delas, e elas perderam a razão de viver, porque elas não encontraram a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. Ore. Aleluia. Senhor, obrigado a Deus por o Senhor ter enviado Jesus Cristo para nos livrar de todas as mortes, porque segundo Paulo está dito, Paulo disse: onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está a tua vitória? Tu foste tragada pelo Senhor, porque Ele nos deu vida eterna. No máximo fechamos nossos olhos aqui e abrimos na Nova Jerusalém, mas queremos, enquanto aqui estivermos, vivermos para a glória de Deus a vida que Ele nos concedeu. Mais ainda, ó Deus, nós dizemos que queremos viver em Ti, sem jamais perdermos a nossa própria alma. Por isso, ensina-nos a negarmos a nós mesmos, ensina-nos a tomarmos a nossa cruz para vivermos para o Teu louvor. Ajuda-nos a sermos instrumentos para aqueles que estão, Senhor Deus, caminhando para o suicídio, que seja físico, que seja espiritual. Levanta-nos como igreja que tem autoridade no nome de Jesus Cristo para repreender a morte e para gerar vida, Senhor Deus, em todas as pessoas por onde o Senhor nos levar. Tenha misericórdia da nossa juventude brasileira, Deus, em nome de Jesus. Haja com compaixão, Pai, e repreenda a morte, Senhor Deus, cura os que vivem na depressão, cura os que vivem na ansiedade, porque o Senhor é poderoso para realizar esses feitos, a poder no nome de Jesus Cristo. E nós clamamos, Senhor Deus, por aquilo que Jesus conquistou na cruz. Faz acontecer, muda essa estatística, Pai, muda essa realidade e usa a Tua igreja como instrumento de vida em favor daqueles que estão no caminho de morte, na autoridade de Jesus Cristo. Continue a falar aos nossos corações, Pai, aquilo que talvez eu não tenha alcançado, e não permita que nos matemos espiritualmente nem fisicamente, mas, Senhor, que saibamos, como disse Paulo em Tessalonicenses, em tudo da graça, em nos alegrarmos em Ti em todo o tempo. Eu peço que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Ao casal que nos visita, um prazer tê-los aqui, leve nosso abraço. Espero
em algum lugar. Amém, amados? Vamos orar terminando. Senhor, conceda-nos o privilégio de vivermos na alegria do Teu Santo Espírito. Ensina-nos a nos alegrarmos em Ti. Ensina-nos a termos prazer nas Tuas leis e na Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ensina-nos, Senhor, a nos regozijarmos na comunhão, na intimidade com Teu Espírito e uns com os outros, exortando-nos em amor uns aos outros, gerando vidas uns aos outros. Que ao sairmos daqui, vivendo a vida como ela é, nós sejamos esses que produzem vidas em Cristo Jesus, que gerem vidas em Cristo Jesus, mas nos dê, Senhor Deus, vigilância, temor, tremor, prudência, para que não venhamos perder a nossa própria alma, porque queremos te encontrar, queremos estar conservando a nossa alma, nosso espírito, até aquele grande dia, e que o amor incomparável e imensurável de Deus Todo-Poderoso, que a unção, o poder, a glória, a revelação, a direção do Espírito Santo de Deus, a salvação, a paz, a liberdade, a libertação, a fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, seja abundante sobre cada um de nós e sobre o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e até aquele grande dia, e todos que viverão a vida plena que Jesus nos chamou para viver. Diga amém.